A ideia de fazer imigração começou no ano de 2004, 2005. A gente começou a ter a ideia de migrar, a gente tinha em conjunto essa vontade. A gente começou a fazer uma pesquisa para ver quais eram as nossas chances de fazer uma imigração bem sucedida. E após pesquisar algumas possibilidades que nós tínhamos, a gente decidiu vir para o Canadá mesmo. Foi depois que a gente recebeu o SESC, eu fiquei grávida. E isso foi uma dificuldade, assim, não para o processo, mas para a gente a nível de ansiedade. Porque quando você não tem uma pessoa que te guia ou uma informação precisa sobre a coisa, é difícil. Eu liguei para o consulado em São Paulo, enviei um e-mail para Maria João, e a Maria João me respondeu por e-mail que nosso processo ia ser congelado e que a gente não ia migrar até que o bebê nascesse e ele entrasse também no processo. E a gente tentou os blogs, tentou saber um pouco como se passava, mas não tinha uma informação precisa. Ninguém sabia dizer verdadeiramente o que aconteceria com a gente. E a gente decidiu parar o processo. E no final, no dia que a gente decidiu que a gente ia comprar um apartamento, ia ficar no Brasil, etc. e tal, chegaram os pedidos do exame médico do nada. E a gente, uma vez que eles aceitaram, eles sabem que a gente está grávido e eles aceitaram, a Manuela nasceu aqui no Canadá. Chante pour moi, viens ici. Chante ici, je n'ai pas compris encore Manu dans les doigts. É difícil porque toda vez é uma experiência pessoal da pessoa. Não é nunca um caso específico, não é teu caso. E cada caso é um caso, cada caso é particular, cada caso, cada processo é um projeto, cada processo é uma vida que tá incluso nisso. E isso é extremamente importante porque às vezes você tem o exemplo do outro, mas ele não vai se aplicar totalmente na sua experiência. E se você planifica voltado para os seus fatores, é muito mais fácil. Cada imigração é única, na minha opinião é essa. Cada imigração tem a sua particularidade, tem os seus desafios. Cada uma é cada história é uma história. Não adianta globalizar e generalizar todas as situações, que é difícil. A gente ouviu de tudo, desde o próprio consulado a dizer que nosso processo ia ser congelado, a depois que quando a gente conseguiu visto, pessoas, e a gente quis até repartir a informação, tudo, pessoas que falavam assim, não, ela conseguiu visto porque ela estava grávida, quer dizer, não foi nada por isso, na verdade, foi porque o processo estava perfeito, estava certo e continuou, mas cada caso é um caso. Super engraçado, porque até hoje as pessoas se assustam quando veem que eu sei o mapa de Montreal de cor. Porque você imagina que eu estava grávida, eu precisava morar num lugar que tivesse hospital perto, eu não tinha ideia como funcionava o transporte, porque não conhecia ninguém. Às vezes eu achava uma casa num lugar, eu lançava no Orkut, no Facebook, nos blogs, falava assim, o que vocês acham desse quartier? E as pessoas às vezes não tinham informação, falavam assim, não, isso é muito longe. Hoje eu sei que não era, hoje eu sei que dava para fazer outras coisas, hoje eu sei que a gente poderia ter alugado a casa diretamente do Brasil já, não precisava ter passado um mês aqui no Centre-Ville, num lugar que mal cabia nossas malas, quanto mais a gente. Eu acho, na minha opinião, não são muito fortes as informações, são fracas. Informações oficiais são fracas. Eu acho que você consegue ter um serviço muito melhor tendo uma pessoa especializada, porque informações oficiais, elas existem, mas elas não te dão a tua necessidade pessoal. O detalhe, né? Entendeu? Por exemplo, moradia, para você achar um quartier que melhor se adapte às suas necessidades.
uma informação oficial não vai te dar essa informação precisa. Se você tem filho, se você não tem filho, enfim. E às vezes a informação até existe, mas é tão difícil de achar, como, por exemplo, eu estava grávida e eu tinha uma oferta de trabalho para Toronto. E eu acabei não indo para Toronto por uma informação que eu achei no meio de um blog de ministério, mas tipo assim, foi no último minuto que a gente descobriu isso. Que, por exemplo, no Quebec, eu teria o seguro-saúde do governo assim que eu chegasse porque eu estava grávida. Em Toronto eu teria que ter pago o meu parto. Só que eu só descobri isso no último minuto. Eu não precisava ter passado 5 meses procurando se eu tivesse alguém para me informar isso desde o começo. A gente perdeu tempo com isso, né? Porque a gente ficou dividido entre vir para cá, que era a nossa real intenção, e ficou gastando tempo em vendo as possibilidades em Toronto também, sendo que se a gente soubesse desde o início que o caso da gravidez é uma das 3 como é que se chama? Exceções para você poder utilizar o serviço de saúde, a gente já não teria gastado tempo fazendo vendo as coisas em Toronto também. Porque a gente queria vir para cá mesmo. A gente tinha um lojamento temporário de 1 mês. É isso. Que foi horrível, porque ele era muito pequeno e a gente estava, eu grávida, com a mudança do Brasil e mal cabia nossas... E durante esse 1 mês, no inverno, que a gente chegou aqui com menos 32... A sensação de menos 32. 32, com a minha mãe de 60 e tantos anos. Grávida de 6 grávida meses. de 8 meses. 8. E procurando casa. Porque... Aí ele ia, procurava a casa, as que ele gostava, eu ia visitar, a gente voltava e não tinha carro, era de ônibus, não conhecia bem o transporte. Pagamos uma fortuna de ônibus até descobrir como que se utilizar o ônibus, porque a gente não sabia também. Pagamos uma fortuna pela residência temporária. Porque costuma ser mais caro, né? Então... A gente tinha, como a gente estava grávida e tudo, a gente tinha a gente tinha uma prioridade, tinha uma prioridade que era o bebê, então a gente tinha que procurar maternidade, procurar as coisas pro bebê, porque a gente chegou aqui há 1 mês do nascimento da Manuela. Então, quer dizer, a prioridade era mesmo o bebê. Aí depois que a gente foi ter franquização, que o Marcelo foi para franquização, eu não fiz franquização no primeiro momento, fui fazer depois. Também foi uma coisa bem estranha, porque no final eu não tive a franquização. Bom, enfim. Falta bastante informação mesmo, assim. E muita coisa faltava. Faltava serviço, a gente não tinha ideia como funcionava celular, como funcionava. E a gente precisava, porque a gente ia ter uma criança. O VICP é um programa de integração cultural e profissional. E isso é extremamente importante, assim, porque, primeiro, você não sabe como a pessoa no Quebec pensa. A gente tem uma diferença cultural enorme no Brasil, mas você sempre vai ter uma diferença a mais aqui. Existem coisas aqui que não existem no Brasil. Então, assim, a integração de comida, o que você come, o que você bebe, como que é o inverno, o que você veste, os ciclos de vida aqui são diferentes. Não é que nem o Brasil, que só no horário verão que você consegue ver sol até 8 horas da noite. Aqui você vê isso durante o verão inteiro. Em compensação, durante o inverno, 4 horas da tarde já está escuro. Então, quer dizer assim, tem muita coisa que você tem que aprender. E é nisso que, às vezes, muita imigração falha. Porque a pessoa passa 6 meses no inverno e ela não tem uma integração para saber o que ela pode fazer, aonde ela pode ir, o que é viável, o que não é viável fazer durante o inverno, durante o verão, como que isso pode ser feito. A parte de trabalho também, assim, eu tive uma experiência horrível, por exemplo, que quando depois eu tive 2 filhos, depois disso que eu fui procurar emprego, tudo, eu fui no Emploi Quebec, eu fui na imigração, só que aí eles me direcionaram para uma pessoa que cuidava de mulheres. Só que a pessoa, ela já é
pré-direcionada, ela já é predestinada, ela vai trabalhar com várias pessoas. Ela não vai pegar teu caso e olhar. E eu falava, eu quero ser secretária, eu quero trabalhar. E ela queria que eu fosse trabalhar como cobradora, como cobrança. De segurança também, porque quando você já tem a informação, não, isso aqui funciona assim, 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 assado, você já sabe que aquilo tá direcionado para você, não é, isso é o que eu acho que é bom, isso está direcionado para você. Você fez uma entrevista, você passou por essa entrevista, a gente tem um detalhe da sua vida, então quer dizer assim, a gente sabe o que você quer, o que você precisa, e você vai estar fazendo essa pesquisa junto com o PICP. Não é só o PICP que vai estar te fornecendo, não, você vai morar aqui, veja só. Não, você vai estar corroborando junto com o tutor em dizendo, sim, é exatamente isso que eu quero. Não, veja bem, eu queria ir mais para cá, eu queria fazer assim. E toda essa planificação do teu projeto de imigração, porque é isso que você vai ter no final do PICP do programa, você vai ter o teu projeto de vida no Quebec. Bom, a gente passou pelos problemas, então hoje a gente sabe que eles podiam ter sido mais facilmente ultrapassados. A gente poderia ter feito tudo de uma maneira mais fácil, econômica, fácil, porque... Econômica? Sim, porque exatamente por isso tudo que a gente acabou de dizer, você acaba perdendo tempo se você escolhe mal um logement, se você escolhe mal um quartier, você acaba dispensando mais dinheiro com isso. E se você tem uma informação mais precisa, se você tem uma informação mais exata, vai te salvar dinheiro isso, sem dúvida, entendeu? Por exemplo, o nosso primeiro apartamento, quando a gente chegou aqui, a gente pagou uma fortuna e era horrível. Sendo que se a gente tivesse já uma orientação, a gente já podia ter pego uma casa onde a gente poderia até ficar mais tempo, se fosse o caso, e muito mais barato. Então, quer dizer, economicamente falando, é muito mais fácil quando você tem tudo já direcionado. Quando você tem várias opções, que você pode escolher a sua opção. Mesmo que você vá mudar depois, não importa. Mas se você tem uma coisa já direcionada, é muito mais fácil e econômico, entendeu? Bom. Facilidade, né? A facilidade que o PICP dá é muito grande. A agilidade no processo. Tranquilidade. Também tudo com ad no final. Economicamente falando é melhor, você consegue salvar um pouco de dinheiro. A gente pode falar também daquela coisa pessoal, do lance pessoal de cada caso, né? Isso é muito, o PICP para isso é muito bom. Porque ele te dá esse foco no teu processo, né? Esse foco no teu caso, nas tuas necessidades, não é isso? Sim, e profissionalmente também, porque muitas vezes a pessoa vem para cá, ela é um dentista, ela é um médico e ela não sabe que às vezes ela não vai conseguir trabalhar aqui com isso, e isso é importante que saiba, porque é um problema de integração também. Eu tenho vários casais que o marido achou emprego, a mulher não achou, e depois a pessoa vai fazer o quê? É que ela está preparada? Ela fez esse projeto profissional também? Se eu não achar na minha área, eu vou achar em quê? Ou só quando ela estiver aqui que ela vai pensar em que ela vai trabalhar? E é o tutor de PICP que vai te mostrar os caminhos para que você encontre exatamente essa realização profissional. O sucesso da imigração, ela se dá muito quando você consegue essa transição, porque é uma transição forte, né? É uma mudança de país, mudança de cultura. Então, o sucesso da tua imigração, ela depende muito que a tua transição seja suave, seja tranquila, entendeu? E é isso que o PICP traz, né? Essa tranquilidade, essa suavidade, entendeu? Porque você já vai enfrentar diferenças enormes, né? Físicas, climáticas. Você já vai enfrentar um monte de problemas, sabe? No meio do trabalho, no meio do teu idioma. Convívio do dia a dia. E é isso que o PICP traz, essa suavidade na transição.
Não, veja só, é interessante essa história do trabalho, porque quando eu fui procurar trabalho, por exemplo, por mim mesma, eu fui com o meu currículo Brasil. E o que eu queria da pessoa que supostamente deveria me ajudar, que foi a pessoa que foi me designada aqui pelo governo, tudo isso, ela não me ajudou. Eu queria que ela revisasse meu currículo, ela não revisava meu currículo, porque ela falava assim, não, mas você não vai trabalhar como secretária, você vai trabalhar com outra coisa. E eu insisti, foi difícil. A sorte é que eu acabei achando pessoas que me ajudassem. Mas se você já sai do Brasil com o teu currículo pronto, você já pode sair do Brasil com um emprego com PICP. Porque hoje em dia se faz entrevista por Skype, você não precisa estar presente aqui para fazer entrevista. Se você já tem o teu CSQ, você já pode fazer entrevista, já sabe quando que vai ser. Então, assim, tem várias coisas que o PICP pode te explicar e te ajudar nisso. Então, quer dizer assim, a tranquilidade de você chegar aqui, fora as tuas economias que você já guardou para vir, com certeza que nenhum imigrante viaja sem economia, mas você já vai chegar aqui recebendo dinheiro. Você já vai estar aqui numa outra situação. Ou mesmo se você não tiver o emprego, você já vai estar assim, tranquilo para fazer uma entrevista pessoalmente, para falar pessoalmente, porque o teu coach PCP já te ajudou a fazer tudo isso. Non, c'est rien, on va en faire rien. Ici, oh.